Salve, salve, Bills Mafia! Sejam muito bem-vindos a mais um Billscast Brasil, seu podcast sobre Buffalo Bills em português. Estamos chegando para mais um programa, hoje para falar sobre a grande vitória sobre o Miami Dolphins nesse confronto divisional, semana 3, né, um pouco mais difícil do que as pessoas imaginavam, mas difícil até que ponto? Né? A gente vai discutir isso aqui hoje, mas bora ver, né? A gente vai avaliar essas situações nessa nossa conversa de hoje. O meu nome é Célio Filocrião, eu serei o seu host nesse programa e eu estou aqui com meu parceiro Eric Henrique. Seja bem-vindo, Eric, mais uma vez, muito boa noite. Valeu, Celhão, muito boa noite para todo mundo aí que está nos escutando, assistindo. Vamos falar aí desse jogo que era para ser bem tranquilo, segundo, né, todos os pré-jogos e estimativas e apostas, e acabou sendo um bom jogo para quem não era torcedor, e para a gente deu um pouquinho de susto ali no meio do jogo. Miami resolveu dificultar um pouco, mas foi mais uma vitória. Estamos aí 3-0 e bora falar de Bills, que é sempre bom. É isso. Antes de começar os assuntos, eu queria dar aqueles recadinhos, né, da paróquia antes de começar. Para você, pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, do @blog dos Bills, no Spotify é Billscast Brasil. Se você está nos assistindo em vídeo no YouTube, não se esqueça de deixar um like, que ajuda muito na nossa divulgação. O algoritmo entende que você está gostando deste conteúdo e vai ajudar a entregar para cada vez mais pessoas. Se você não sabe da novidade, nós estamos fazendo a gravação desse podcast ao vivo aqui no canal do Fernando Chimbut para os colaboradores dele. Então, se você quer assistir e participar aqui da live também, a gente troca uma ideia antes e depois da gravação, você pode ficar à vontade se tornando um colaborador do Fernando Chimbut, que vai ter acesso aqui às nossas gravações dos nossos podcasts. Valeu? Portanto, Mr. Eric Henrique, os Bills, de fato, em certo momento, resolveram dar uma animada no jogo, né? Mas até que ponto tu realmente se preocupou que os Dolphins pudessem fazer uma graça, ou tu achou que fosse só mesmo um momento que os Bills se desligaram da partida e que o jogo estava sob controle, ou tu imaginou que os Dolphins poderiam descobrir o que é a resenha e resolver fazer uma graça logo no Highmark Stadium, nesse prime time, onde ainda mais todo mundo estava esperando era uma derrota miserável deles, né? Então, te preocupou em algum momento, ou os Bills pareceram mesmo... eu não acho nem que os Bills entraram de salto alto nessa partida, tá? Mas, já dando a minha opinião aqui, mas eu acho que em alguns momentos eles estavam, de certo modo, ali deixando o jogo rolar, tá ligado? Uhum. Cara, eu particularmente não me preocupei tanto, porque na minha visão parecia que o Bills estava ali no controle do jogo o tempo inteiro, o ataque conseguiu, né, fazer boas jogadas, o tempo inteiro avançando no campo, e me preocupou mais a preocupação dos nossos torcedores com o Bills empatando no primeiro tempo, né, quando o Miami chegou e empatou o jogo ali, ficou 14-14. Mas o segundo tempo foi até mais tranquilo, a gente teve alguns punts, a defesa apareceu um pouco mais. Mas assim, preocupou no sentido de que todo mundo esperava, né, a expectativa. Esse é o grande problema da expectativa, né, você acaba se frustrando às vezes. E todo mundo esperava uma vitória um pouco mais tranquila, talvez aquele empate, né, indo para o segundo tempo no empate, aquele field goal errado do Matt Prater, foi muito estranho, não dá para entender, não parece que não bateu em ninguém, então aquilo ali deixou talvez os torcedores um pouco meio animados, mas o time inteiro parecia que estava muito tranquilo no jogo, o Josh Allen estava bem confiante, jogadinhas, né, aquelas jogadinhas de check down,
corrida aqui, corrida ali, um jogo bem dividido. Eu não me preocupei tanto, porque para mim sempre pareceu que o Bills podia ganhar o jogo a qualquer momento. Mas foi um jogo legal de assistir, para quem não acompanha de perto, né? Pareceu que teve mais emoção do que deveria. E o pessoal levantou a bola do Miami aí, né? Falando que eles deram trabalho pro Bills. Eu achei que foi um jogo tranquilo, de certa forma. Cara, eu não fiquei realmente preocupado, assim, desesperador. Eu vi alguns comentários na gringa que, pô, tava parecendo o fim do mundo, cara. Os Bills sofrendo contra o... naquele momento, principalmente ali no momento em que o ataque dos Bills parou, né? 3, 4 drives seguidos sem pontuar. Parecia que tava rolando um colapso ali dos Bills, que, meu Deus do céu, nunca mais vamos conseguir pontuar. Mas a minha sensação era muito parecida com a tua, tá ligado? No momento em que os Bills apertassem, os Dolphins não iam conseguir segurar. E, inevitavelmente, isso aconteceu, né? A partir do momento que os Bills apertaram o jogo, os Dolphins não tancaram mais. E aí, eu entro numa questão, antes da gente falar do ataque, eu queria primeiro falar da defesa, que a defesa, ela primeiro cede 21 pontos para o Miami Dolphins, né? Apenas o terceiro quarto fica sem pontos. E assim, quando você fala que cede 21 pontos, em condições normais, é algo, pô, bacana, ok, né? Você cedeu 21 pontos. Mas algumas coisas me preocuparam na maneira em que esses pontos foram cedidos. Porque, como a gente pode ver, o Miami Dolphins só fez 7 pontos mesmo, tendo inúmeras oportunidades de fazer mais, né? Fez 7 pontos no primeiro quarto, fez 7 pontos no segundo, nem no terceiro, 7 pontos no último período. Sendo assim, aí você me pergunta, e aí, mas o que é que te preocupou? Pô, algumas coisas nessa defesa aqui me preocuparam, como por exemplo, tudo bem, o Miami Dolphins está soltando a bola muito rápido, Tua tá soltando a bola muito rápido. Inclusive, o nosso amigo Erenaldo mandou lá no grupo, né, que o Joey Bosa estava quase chegando no Tua, né, no fim do primeiro tempo. Ficou no quase. E esse foi o problema para mim, né? O jogo inteiro foi o quase. O jogo inteiro, a nossa linha defensiva realmente não conseguiu pressionar direito. E aí eu te falo, quando a nossa linha defensiva conseguiu influenciar no jogo do Miami Dolphins, o que aconteceu? O Dwayne Walker consegue desviar uma bola que o Terrell Bernard está muito bem posicionado e intercepta ela, né? O Bernard lê brilhantemente a jogada e intercepta ela, até porque os Bills muitas vezes estavam caindo nas jogadas repetidas do Miami Dolphins, né? Eles fizeram milhões de vezes as mesmas jogadas e não estávamos segurando essas jogadas. Eu estava ficando maluco, né? Outra coisa que me incomodou bastante foi a atuação do Tre'Davious White. Ele fez uma partida ruim? Não, cara, ele não fez uma partida ruim, mas vamos ser sinceros, ele tava com medo de perder pro Tyreek Hill, pro Jalen Waddle, para quem fosse na cobertura dele, na corrida, porque ele sabe que ele não vai conseguir acompanhar esses caras, né? Então ele mantinha aquela distância, dava campo para esses caras conseguiam chegar e avançar no campo, conseguiam suas jardas. E de pouquinho em pouquinho isso vai complicando o jogo, né, no fim das contas. Não é que isso não vai influenciar, porque os Bills só levaram 7 pontos em 3 períodos diferentes. Mas essas coisas vão influenciando. A gente também consegue parar o ataque do Miami Dolphins em momentos cruciais também, o que é importante. Mas, no fim das contas, cara, a verdade é que Trey Davis White, para mim, deu uma demonstração do que ele, infelizmente, não consegue mais fazer, né? Limitações físicas dele acabam sendo muito evidenciadas nesses casos. É óbvio que é a mesma história de sempre. Nós não vamos enfrentar Tyreek Hill, Jalen Waddle, wide receivers extremamente velozes sempre, né? Mas aí o problema é que
Vamos lá, playoffs. A gente enfrenta o Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs com Rashee Rice e Xavier Worth já recuperados. E aí, como é que fica? Uhum. É isso, tá ligado? É, essa é uma das poucas coisas que me incomodaram defensivamente nesse jogo, sabe? A pouca pressão do quarterback, eu não gostei da atuação da nossa linha defensiva de maneira geral. Tá, Hum. inclusive, é, o, o Lucas Coppi, da FN Network, me mandou um áudio no dia do jogo à tarde, porque ele ia cobrir o, o jogo lá no Zona Neutra. E aí, cara, eu expliquei para ele algumas coisinhas e comentei que eu tinha muitas expectativas para ver o TJ Sanders e o Devon Walker ali na rotação no lugar do Ed Oliver, sabe? E o Uhum. TJ Walker, o TJ Walker já, o Dwayne Walker, Misturou os dois. o Dwayne Walker mostrou um pouco do que eu espero dele e o TJ Sanders vacilou, cara. O TJ Sanders, ele não conseguiu ainda demonstrar aí o real valor dele de ser uma segunda rodada em que ainda subimos para pegar, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, ah, apesar dessas questões, eu acho que a defesa dos Bills conseguiu de maneira, mesmo que não necessariamente controlada o tempo todo, mas eles conseguiram controlar o ataque dos Chiefs, mesmo que não necessariamente do modo em que gostaríamos, né? Limitou um ataque com o Tarek Hill, Waddle, Etienne, que sempre joga muito bem contra nós. É impressionante. O Devon Etienne sempre joga muito bem contra os Bills, sabe? E a gente sabe que o jogo corrido contra a gente é algo perigoso. Então, acho que conseguimos de maneira sutil controlar o ataque dos Dolphins e quando foi necessário, conseguimos apressar ali o Tua, ele confiante naquela rota que ele já tinha feito 1000 vezes durante o jogo, vê o Dwayne Walker, não espera que o Dwayne Uhum. Walker faça aquilo e também não espera que o Darrell Bernard tenha lido a rota do jeito correto, né? Então facilita o trabalho de todo mundo e o Bernard recupera essa bola. O que no fim das contas cria outra questão que tu também falou, né? Foi muito mais dito sobre o Miami Dolphins do que sobre os Bills, né? E no fim das contas Sim. foi isso. Quando o Tua foi interceptado, todo mundo só falava do Tua. E ninguém Exato. falava do Bernard ou do Walker interferindo no lance, né? No Walker, principalmente, que ninguém nem via o ângulo dele, né? Que é o ângulo de trás. Mas ninguém nem estava comentando sobre o Terrell Bernard, né? Mas é isso, eu acho que a nossa defesa ela conseguiu de maneira sutil parar o ataque do Miami Dolphins em alguns momentos e manteve eles na casa ali dos 20 pontos. Foi mais do que o suficiente para a gente ganhar, né? Foi ainda bem, né? Porque seria, vamos dizer assim, trágico e abalaria as estruturas do universo se o Bills perdesse para o Dolphins nesse jogo em casa. Falando então de defesa, né? Começando pela defesa, pô, a gente tomou um TD no primeiro drive, foi uma excelente campanha, né? Não dá para discutir isso, foi uma bela campanha do Dolphins, corridas com A-Chain, uns passes, né, em check down do Tua. Só que um dos problemas, e isso desde o começo, né, isso aconteceu muito contra o Ravens. A defesa, quando sabe que tem jogo corrido, eles colocam ali, né, a sua linha ofensiva para tentar pressionar o quarterback, tentar segurar uma jogada corrida, e deixa muito espaço na secundária, porque sabe, por exemplo, sabia que tanto o Lamar quanto o Tua têm bons passes, né? Eles sabem usar o meio de campo. E isso aconteceu de novo. Contra o Ravens, a gente, quando eles faziam play action ou um pouquinho de pressão, o Lamar conseguia aquela bola ali no meio de campo e dessa vez foi o Tua, conseguiu ali várias bolas com o Hill, com o Waddle. A gente tomou 10, 10 conversões de terceira descida de 15 que o Dolphins tentou. E pelo menos umas 4 ou 5 dessas foram para mais de 7 jardas, né? Isso é preocupante para uma defesa que vai enfrentar
Eagles, vai enfrentar Bengals, vai enfrentar Chiefs. O Bob Babbitt falou sobre isso numa entrevista recente, né, que ele estava preocupado que eles precisam melhorar essa defesa, né, da zona ali do meio de campo, porque você não pode, numa jogada onde terceira para 7, deixar o quarterback correr com a bola ou tomar um passe no meio da defesa. Sobre a nossa linha defensiva, né, eu estou muito preocupado, não sei se preocupado é a palavra, mas são poucas 3 semanas, só que o Greg Rousseau ganhou um contrato gigantesco e até agora ele não fez nada, né, ele não apareceu no jogo. Enquanto o Joey Bosa, no jogo passado, jogou a maioria dos snaps defensivos, né, da linha ofensiva. Ele foi o que mais jogou, com 87% dos snaps aí, jogou 53 snaps. E é um cara que é de vidro. Eu tô com medo, eu tô falando, gente, deixa ele descansar um pouco mais, segura ele lá na sideline, vamos botar o resto do pessoal aí nas primeiras, segundas descidas e bota ele só para pressionar o quarterback depois, não vamos arriscar ele não. E ele tá jogando bem, tá jogando pra caramba, ele foi o único que teve um hit, né, que foi contabilizado um hit no Tua e mais ninguém encostou no Tua nessa partida, o que é, pô, é muito oscilante você ver uma partida contra o Ravens, que a defesa só cresceu no último período, contra o Jets foi o jogo inteiro, e contra o Miami você deixar a corrida acontecer, aqueles passes de meio de campo, é complicado. Destaques, né, defensivos, vai para o Dewan Walker pela jogada que ele fez, e nessa partida o TJ Sanders jogou mais do que ele. Só que ele não apareceu. Ele jogou 36 snaps e o Walker 19. Só que o Sanders não tem nenhum tackle, né, registrado para ele, praticamente nada. Então ele precisa aparecer mais aí, realmente, igual você comentou, a gente subiu para pegar ele. E, de novo, os defensive backs, né, a nossa secundária ali, todo mundo jogou 100% do jogo. Você falou do Trey Davis White, eu fui ver o snap count dele, ele jogou 100% do jogo. Eu não lembro se a hora que ele tomou aquele passe que ele estava distante do Waddle, o pessoal ficou muito puto, né? Pô, por que ele tá dando essa distância? Eu acho que ele já tava cansado, ele tá velho, gente. Não dá para cobrar o cara jogar o jogo inteiro e ainda querer que ele fique. Mas ainda assim, né, ele jogou o jogo inteiro voltando de lesão, acho que ele realmente não vai conseguir mais ser o Trey Davis White que a gente já viu. E ele tá quebrando um galho até que o Maxwell Hairston volte. E o Shaq Thompson, né, jogou bem esse jogo, teve bons tackles, boas infiltrações ali, teve uma jogada para perda de jardas que ele fez uma boa leitura e deixou o A-Chain no chão. Eu acho que a defesa, não sei, parece que ela tá jogando de acordo com o time, assim, mas muito soft. Por exemplo, sabia que o Miami não poderia, né, aprontar muito, então deixou eles jogarem, até porque foi um jogo bem parelho em tempo e estilos de jogada. Tá tudo muito bem próximo assim do que o Bills fez e do que o Miami fez. Mas essa defesa precisa aparecer mais. A gente precisa pressionar o quarterback. Ontem o Eagles mostrou, o Eagles não, desculpa. O Lions mostrou isso contra o Ravens, que tem que derrubar o QB, tem que pegar ele, senão vai ser difícil. E, e esse jogo de Lions e Ravens ontem foi um grande exemplo, né? Que a gente viu o Lamar sendo sacado 7 vezes e 7 vezes. a linha defensiva dos caras, mesmo quando ele saía do pocket, né, para tentar se livrar, a quantidade de vezes que a gente viu ele fazer isso contra a gente e ter sucesso foi grande, né? Exato. Contra os Lions ele teve uma menor taxa de sucesso, mas isso mostra um pouco, né? 7-7 é um número realmente impressionante. Impressionante. Mas Pro Lamar, né? é, Um dos QBs mais o Lamar móveis. ainda, né? Exatamente. Mas é por aí. E o Bolsa ele tá me surpreendendo bastante, tá? Não pela qualidade dele, né? Porque assim, sempre que eu falava sobre ele, eu dizia, todo mundo sabe a qualidade do Bolsa, todo mundo sabe
o quão bem ele pode jogar, o quão especial ele é, né? A minha preocupação com ele sempre foi a questão física. Então, ver ele jogando e jogando bem me dá um ânimo. Mas agora é óbvio que eu tô sempre com o pé atrás, com medo dele se machucar. O que, no fim das contas, é uma possibilidade real, né? É inevitável, faz parte do jogo, né? Claro. E E o ele, irmão como já dele se tem machucou, né? um histórico maior, e é exatamente, o irmão dele se machucou, e se no fim das contas o Eric e o Henrique, eles fizeram a troca esse ano, o Alguém tem que ficar Bolsa, com a família, será que é isso? alguém tem que lesionar aí, cara. E dessa vez o Joey foi o cara que se salvou. Mas vamos ver aí no futuro, né? Pra ver se o Bolsa fica saudável, porque Tá louco, ele cara. tá sendo muito importante nesse início de temporada para nossa linha defensiva. Tá? Muito mais Exato. que Oliver, muito mais que Greg Rousseau. O resto, então, nem se fala, né? Peneza, então, pelo amor de Deus, né? Agora, Quem sobre teve bastante jogo ontem foi o Solomon. Ele o apareceu Solomon bastante jogou ontem. bastante, né? Agora, Mais do que esperado. eu não lembro se foi o McDermott ou o Babbitt que falou que o Landon Jackson estava próximo de conseguir uma vaga para jogar contra os Dolphins. Um dos dois falou isso, O McDermott. mas o McDermott, né? Mas ainda não tá no ponto, né? O Landon Jackson Uhum. ainda não se encontrou. Quem sabe aí contra o New Orleans Saints na próxima semana ele entra em campo, porque eu quero ver como esse cidadão vai jogar. E, no fim das contas, é interessante que eles entrem nesses momentos, até pra ir se adaptando, né, cara? Colocar o moleque desse Precisa. numa fogueira, por exemplo, o Dorian Strong, ele jogou muito bem contra os Ravens, né? Uhum. Mas colocar ele como titular 100% dos snaps foi perigoso, né? Jogou ele numa fogueira absurda. Felizmente, ele conseguiu responder muito bem a esse chamado. Mas, bom, é por aí. Você quer uma estatística engraçada? Rapidinho, só para Manda, complementar. manda aí. A gente é o primeiro em jardas corridas. Primeiro time em jardas corridas, né? Com 489 jardas. E, consequentemente, o primeiro time de ponta cabeça, né? O último time em jardas tomadas corridas, né? A gente tomou 468 jardas Hum, corridas. E é o último. que é bem A curioso. nossa. A gente corre bem. Considerando. Eu só ia completar aqui, considerando que dessas 400, quase 300 foram num jogo só, tá bom, pô. Por Sim, enquanto sim, é tá verdade. Mas é quase. engraçado você ser o É, primeiro correndo e o primeiro de ponta cabeça, né? O último tomando corridas. E aí, uhum, pensando que James Cook treinou pouco, né, durante o training camp, porque ele estava de holdout, ele podia ter treinado mais para treinar melhor a nossa defesa para segurar a corrida, né? Achei errado é, isso, mas tudo bem. mas é algo curioso, né? Até o momento, só o Jets não conseguiu ser eficiente com 100%, né? Apesar deles conseguirem volta e meia umas escapadinhas naquela partida, umas escapadinhas sacanas, mas não foi o suficiente para eles. O resto era muito ruim. Mas, de Uhum. qualquer forma, a nossa defesa controlou o jogo, pelo menos na minha visão. E quando conseguiu gerar turnovers, fez o que fez, né? Tem jeito. A defesa que gera turnovers muito fácil, entre aspas, né? Não que seja fazer turnovers, mas a gente consegue fazer isso muito bem, né? Sim. Mas de maneira geral foi por aí defensivamente. A defesa precisou aparecer em um minuto, quando precisou, apareceu brilhantemente com o Bernard. Só uma menção rosa aqui, né? O Shaq Thompson, que eu já ia esquecido dele, ele que tá jogando
ele jogou bastante, né? Toda hora eu via ele em campo e eu ficava pensando, ô louco, olha o Shaq Thompson aí. Bem curioso, pensei que ele fosse ser menos usado, mas ele teve uma boa quantidade de snaps ali também, 21 né? snaps, 34%. 21 snaps. Mas, bom, bem interessante aí a utilização do Thompson junto com o Milano e com o Bernard. O Milano que não jogou nesse jogo, no caso, né? Sim, o Ele Dorian estava Williams machucado. jogou, né? Então, Dorian Williams que estava em campo. Bom, vamos passar para o ataque, o Eric. E o ataque bora. é aquele jeito, né? O jogo começou 7-0 Dolphins, pá. Aí o ataque vem, responde imediatamente. Aí o pessoal começa a imaginar, né, e tal, ó, vem porrada aí. Aí os Bills vão lá, segura o ataque dos Dolphins e pá, vira o jogo. Ixi, aí é porrada, não tem jeito. Só que aí, cara, o nosso ataque foi começando a diminuir o ritmo depois, vira o jogo, não consegue depois terminar. Primeiro tempo termina empatado, né? Só no segundo tempo, no primeiro, no terceiro período, no caso, né? Que os Bills Uhum. conseguem voltar a pontuar de novo, né? Um down, field goal, né? Felizmente, o Brady não, não vacilou. Inclusive, na hora daquele chute do Brady, eu tinha certeza que alguém tinha bloqueado aquela bola. Eu não tinha dúvidas disso. E aí, quando eu fui ver depois vídeos melhores e tal, eu vi que, cara, foi só um chute horrível mesmo. Não Ele errou o pé. teve nada demais. Então, eu foi assustado com o Brady. Mas, o Eric, o que eu queria começar aqui a discussão contigo é a seguinte. Eu até mandei pro pessoal, né, naquele gráfico do Josh Allen e perguntei no Instagram que as pessoas estavam gostando do Everybody Eats, né? Uhum. E aí, cara, aquele gráfico mostra que o Allen teve um passe apenas para além de 20 jardas, né? Apenas um passe para além de 20 jardas. E sobre a questão do Everybody Eats, foi uma porrada que o sim deu no não. Ou seja, todo mundo gosta do Everybody Eats, aparentemente. E as estatísticas foram simples. Né? 4 jogadores correndo com a bola, os 3 running backs, obviamente, Jones Cook, Ty Johnson, Ray Davis, mais o Allen. E 9 o, jogadores e receberam o passe. Elijah Moore também, né? Pegando O Elijah uns Moore. handoffs ali. 9 jogadores receberam passe. Né? Seriam 10, só Uhum. que, se não me engano, foi o Ray Davis que acabou dropando uma bola. Foi um Ele teve um alvo vizinho. e dropou. Senão seriam 10. E 4 diferentes deram touchdowns. O Cook, o Kincaid, o Shakir. Howes e o Shaqui. Né? Então, sobre esse estilo de jogo que o ataque dos Bills implementa, o Eric. Distribui muito bem a bola, né? Joga conscientemente, ataque corrida, né? Segura um pouco o braço do Allen, que eu acho que segura até um pouco demais. Tá, tá satisfeito nesse momento com o ataque dos Bills, Eric? Ou tu acha que tá faltando algo? Cara, eu acho que. Assim, eu tô satisfeito porque estamos marcando mais de 30 pontos todos os jogos, né? Ganhando os jogos, principalmente. Mas eu tô satisfeito no quesito de plano de jogo, né? Tem bastante gente que não tá gostando do plano de jogo, que é muita corrida ou corridas ruins, chamadas ruins. Isso às vezes realmente
irrita, né? Aquela screen que não dá certo, aquela infiltração do running back no meio da linha ofensiva que não vai, acaba, pô, a gente sabe que o nosso quarterback é um quarterback de elite, é o MVP da temporada, ele tem capacidade para fazer muito mais do que ele está fazendo. Só que ao mesmo tempo, eu entendo que o Bills está numa fase de controlar o jogo em todos os aspectos, né? Então, o McDermott fala muito isso, né? As 3 fases do jogo, né? A gente tem que controlar primeiro a linha de scrimmage, no ataque, tanto na defesa e no special teams. Mas no ataque, você controlando a linha de scrimmage ali, né? As trincheiras, você consegue muita coisa. Pô, o touchdown que o James Cook fez correndo mostra muito bem isso. Ele foi no meio da linha, a linha simplesmente abriu, assim, ele não foi tocado por ninguém, né? Não teve nenhuma dificuldade. E a partir do momento que você estabelece um jogo corrido, o jogo fica mais fácil. Então o Brady veio com essa filosofia desde o ano passado, né? Ano passado funcionou bem, alguns jogos não, mas esse ano parece que ele tá realmente falando assim, ó, a gente vai implementar o jogo corrido nesses jogos, custe o que custar. Contra o Ravens não deu certo, mas foi o primeiro jogo da temporada, né? Tinha muita coisa para se acertar ali e deu para ver que o Allen está preparado para responder quando precisar. Nesse jogo agora do Miami, foi o que você comentou. Final do primeiro tempo, o ataque começou a dar uma queda, voltamos no segundo tempo, vamos fazer o quê? Vamos pontuar. Pareceu tão simples, tão fácil aquele ponto, né, no segundo tempo. O time correu o campo inteiro, jogadas de corrida, jogadas de passe. O Cook tá jogando muito bem, na minha opinião. Ele tá achando gaps ali no meio da defesa, velocidade. É o 7º jogo seguido que ele marca touchdown, né? Ele tá jogando muito bem. E, ao contrário do jogo passado, Josh Allen com 3 passes para touchdown, mas nenhum passe longo, né? Um passe de screen para o Shakir, um passe lateral ali, quase um screen para o Kincaid, e aquele pitch para o Jackson Ross. O passe que poderia ter sido um belo de um touchdown, aquele que todo mundo fica esperando, o Kincaid dropou, uma jogada defensiva. Mas eu gosto do ataque quando você sabe o que você pode fazer com o seu ataque. Eu acho que é isso que o Brady tá tentando. Ele tem usado bastante o pacote de três tight ends, né? O 13 personnel que chama, o Flavião comentou isso aí, que tem ajudado bastante. Você tem agora 3 tight ends que podem receber bola e ainda um bom jogo corrido. O Jackson Ross está jogando demais, foi uma excelente pick. Todo mundo ficou meio apreensivo, só que ele praticamente tirou o Alec Anderson, né, do jogo, que antes era aquele último offensive lineman que participava muito de pacote pesado. Hoje é ele está bloqueando, ele está recebendo passe, ele está ajudando nas jogadas corridas e está sendo uma excelente adição para o nosso ataque. E assim, quanto menos você precisar que a mídia, né, vamos colocar aí, que a mídia venha reclamar e encher o saco do Josh Allen, como foi há 3 anos atrás, quando ele foi o líder de interceptações, né, todo mundo tava vendo o jogo acontecendo. Ele tinha lá uma interceptação por jogo, porém 4 touchdowns e drives de vitória. Hoje não, hoje ele tá pegando o que a defesa entrega, aceitando as jogadas, com mais liberdade para chamar jogadas, né? A gente vê que ele tem feito muito motion, mudado bastante as jogadas ali na linha de scrimmage e cada vez mais, né, inteirado dentro do esquema que o Brady colocou para ele. Eu acho que tá bom, eu acho que dá para melhorar com certeza, a gente espera sempre mais do MVP, mas com James Cook correndo 100 jardas aí há 3 jogos seguidos, pô, não tem como abandonar o jogo corrido só para a gente ver o Allen passando. Eu acho que a gente tem que continuar com o jogo corrido e, se precisar, o MVP vai aparecer. É isso, é bem por aí também que eu imagino. A minha grande questão é que, por exemplo, eu sinto uma falta de criatividade nas nossas jogadas que eu não consigo entender, cara. Porque se a gente volta para a temporada passada,
A gente volta para um próprio jogo Bills e Dolphins, a gente vê os Bills fazendo jogadas que hoje ele não faria, tá ligado? Algumas coisas muito criativas do Joe Brady, que ficava absurdamente encantado e eu não sei o que aconteceu nesse meio do caminho. A teoria que existe é que depois daquele jogo contra o Ravens, que ele tentou fazer uma graçola lá e não deu certo, desistiu disso. Depois disso, o playbook nunca mais foi aberto. Tá parecendo eu jogando Madden, pô. É isso. Só um espaço. E isso é ruim até que ponto, tá ligado? Porque hoje tá funcionando, né? Tá funcionando. Querendo ou não, o ataque tá andando. O Allen não se compromete com nada. Como tu mesmo citou, ele aceita que a defesa dá para ele não tá forçando nada, né? O que é importante. Aquela história de batalha de turnovers, os Bills vem ganhando tudo, né? Porque o Allen não vem cometendo erros assim. Então, é muito por isso, né? O jogo corrido, inevitavelmente, não tem como deixá-lo de usar. Faz parte da equipe, né? Faz parte do estilo de jogo do time. E aquela história, né? O James Cook jogando bem do jeito que está facilita o trabalho do Allen. E o Allen, com toda a segurança que ele passa, facilita o trabalho do Cook. É uma via de mão dupla, né? Não tem segredo aí. Então, eu imagino que os Bills vão continuar essa pegada aí. Se alguém não gosta, infelizmente, vai ter que se acostumar. Mas eu gosto também do Everybody Eats, eu gosto dessa mistura, eu gosto de ter a oportunidade de distribuir bem essas bolas, mas como eu disse, eu queria mesmo era que fosse algo mais criativo e arriscasse também um pouco mais do Allen, mas enfim, né? Se dá certo, eu não vou reclamar do que tá dando certo. Mas às vezes eu sinto falta disso. Sobre o House. Eu tenho uma teoria. Manda aí. Complemento. Não, tem uma teoria de que a gente tá com o jogo tão na mão que você não precisa abrir a caixa de ferramentas. Tipo, sabe? Tá dando certo? Segue, vai. Vamos continuar com o básico. Não precisa usar criatividade agora, até porque todos os defensive coaches e offensive coaches estão ali, ó, de olho. Principalmente um jogo de prime time, só esse jogo tá todo mundo assistindo, né? A liga inteira tá assistindo. Então, não sei se eles estão querendo esconder o jogo. É aquela história, né? Todo mundo brinca, tá esperando o playoff, chega no playoff e não consegue usar. Mas é complicado. Eu gosto da criatividade, mas eu também gosto do arroz com feijão que funciona. Tem que ser um pouco dos dois, né? Agora, o qual também citou o Jackson House, ele está surpreendendo bastante, porque eu particularmente não esperaria a carga de snaps que ele vem tendo. Esperava que ele fosse entrar menos. Muito menos esperava que ele fosse ser alvo. Não imaginava isso. Apesar de que nessa última jogada o Allen estica o lance, né? Ele sai do pocket, aí o House pega a bola, ele parece estar assustadão ali no meio dos defensores, com a cabeça baixa, olhando, só agarrando, esperando para não acontecer nada, né? Então, algo muito bom. Outro destaque que a gente teve, outros dois destaques, né, na verdade, que voltaram a aparecer nessa partida, foi o Dalton Kincaid, que foi muito utilizado e correspondeu, né? Ele teve 6 alvos, teve 5 recepções. Outro que apareceu de novo, estava meio sumido nessas últimas partidas, foi o Khalil Shakir, né? 4 alvos, 4 recepções. O Elijah Moore também está surpreendendo, né? Ele está sendo muito bem utilizado. O Elijah Moore está sendo a ameaça dupla, né? Que a gente tanto falava que seria o Curtis Samuel, né? Só que o Curtis Samuel, ano passado, ele não estava lesionado. O Curtis Samuel estava em campo. Ele só não era usado. Por algum motivo. Ele não estava sendo usado. Ele estava lá. Coisa que não está acontecendo com o Elijah Moore, né? Ele está sendo usado muito bem. Né?
Mas tivemos uma bolinha ali pro Teron Shavers também, né? Pra ele aparecer, primeira recepção dele. Primeira recepção dele? Na Não tenho temporada, certeza. sim. Posso estar falando Na, besteira. na Na temporada é a temporada? primeira. Então não estou falando besteira. Na Então NFL não foi o estou ano falando besteira. passado. Ele teve 2 Lembra do recepções. passe do Sim, sim. Trubisky? Eu, inclusive, ainda não gostei da ideia dele usar esse número 14. Eu achava o 80 muito único. Agora ele vai usar o 14. Tá vacilando aí o Shavers. Mas tudo bem, né? Faz parte do lance. Mas o Kincaid, né? O Kincaid, que era a expectativa, né, dele ser esse cara depois da primeira temporada dele, ele apareceu muito Uhum. bem. Na temporada passada ele já não demonstrou tudo isso, até porque ele também, né, faz parte, ele se machuca em certo momento, mas, pô, assim, desse jogo ele, não só nesse jogo, né, nessa temporada, quando ele está sendo chamado, ele está correspondendo, né? Felizmente, parece que ele começa a se enquadrar ali, se encaixar, e é isso que eu quero ver do Kincaid, tá ligado? Hum. É mais disso, é mais de Kincaid envolvido, ele recebendo bolas, ele sendo cada vez mais importante nesse jogo, né? E eu acho que todo mundo aí tá fazendo a sua parte, e ele não pode ficar de fora dessa aí, né? Sem dúvidas, cara. Foi draftado para isso, né? Tipo, a ideia do Kincaid é ser o principal tight end do time, tanto em jogadas de recepção quanto em jogadas de bloqueio. Na época ele foi draftado para isso. Eu gostei muito que ele apareceu mais, o Shakir principalmente, né, que tava sumido entre aspas, são 3 jogos, mas pô, você espera mais do melhor jogador do ataque do ano passado, né, em recepções, o cara das mãos confiáveis que todo mundo falava, foi muito bom ele ter aparecido. Keon Coleman, né, jogou muito no começo, tá jogando bastante snaps, né, tá aparecendo no jogo, teve aí 2 recepções. Everybody eats, todo mundo tá recebendo a sua parcela aí no ataque. Josh Allen usando bem os seus recebedores. O Coleman teve um drop, né, bem triste, que poderia ter estendido uma jogada nossa ali no canto. E para quem sempre fala, isso aí é só uma, é só uma cutucada. Para quem sempre fala que a gente começa os jogos com jogo corrido, primeiro snap, primeira jogada do jogo foi um play action, um passe longo para o Coleman e uma falta, né, de pass interference. Primeira jogada do jogo foi um play action. Então aí, ó, Joe Brady tá enganando vocês. Vocês acham que sempre é a primeira jogada é James Cook correndo. Mas eu tô bem feliz que o Kincaid tá jogando bastante, que o Khalil Shakir apareceu e tá faltando só o Palmer, né? Ano passado a gente teve aí a adição do. Nossa, deu branco agora. Que veio do Browns. O Mari Cooper? Amari Cooper. No primeiro jogo dele, ele já recebeu um passe para TD do Allen, né? E o Palmer, por enquanto, não apareceu como a gente espera mais dele. Então, tá, tem que chegar a vez dele nesse ataque aí pra gente ver do que ele é capaz. É isso, cara. Tá faltando Palmer, até porque pelo valor que se pagou por ele, Uhum. ele precisa aparecer muito mais, não tem segredo, tá vacilando, tá rateando Palmer aí. Mas no fim das contas é isso, né? Aquilo que a gente falou. Os Bills, no momento em que parecia dificultar a parada, ia lá, apertava e conseguia extrair o resultado, né? Sim. Tem muito segredo. Esse jogo não é um jogo que eu coloco na conta da sacanagem, não é o jogo que eu coloco na conta de entrar com salto alto, achar que vai ganhar a qualquer momento. Esse é o jogo que eu coloco na conta do que tá controlado. Show de bola. Vamos seguir, vamos manejar aqui, porque a gente consegue aqui. Acho que ainda acho que
o jogo da vagabundagem desses caras ainda vem em algum momento. E essa é a minha preocupação. Ele é inevitável. Todo ano ele aparece aí no jogo da feijoada. No nosso, né? Quando a gente fez lá como que fala, as previsões para a temporada, né? Eu coloquei que esse jogo aí vai ser contra o Kansas City Chiefs, depois da bye, a gente vai jogar contra o Panthers e vai achar que tá tudo resolvido. E vai vir a mídia para cima da gente, você vai ver só. Espero que não, tá? Não tô torcendo para isso, mas foi o que eu falei na época. Não, cara, mas é verdade isso, que é a cara dos bichos fazerem isso, tá ligado? Então, não seria surpreendente. Mas, bom, vitória, não vou dizer que foi tranquila, mas foi consistente, né? Nessa partida. O Eric Henrique, vamos aos nossos quadros, vamos aos nossos momentos. Para você que está nos assistindo pela primeira vez e não sabe o que são os nossos momentos, são pequenos quadros em que nós elegemos algumas coisas durante a partida que envolvem o jogo, né? Vamos começar pelo melhor jogador da partida. Vamos começar com o MVP. Então, Eric Henrique, quem é o seu MVP de hoje? Aquele o qual a gente falou bastante agora, né? Meu MVP é Dalton Kincaid. 5 recepções, 66 jardas, um touchdown. E poderia ter sido 2 se ele não dropa aquela bola. Foi uma boa jogada defensiva também, mas foi uma jogada muito bonita do touchdown dele. Não sei se foi ensaiado isso, mas eles fazem um fake screen, eu diria. O Shakir tá no wideout, ele dropa um pouquinho, como se fosse receber aquele passe de screen do Allen. O Kincaid sai na lateral fingindo que vai bloquear o corner e avança. Então ele recebe aquele passe ali chuveirinho, o outro corner perde o tackle dele e não dá tempo. Então ele faz um belo TD. Foi um excelente jogo dele e para mim o melhor jogador da partida. É isso. Não tem muito segredo aqui. Dalton Kincaid também é o meu MVP. Numa partida em que poucos se destacaram assim para serem eleitos, né? Poderia até colocar o Allen aqui, três touchdowns, mas a gente vai dar essa moral aqui pro Kincaid, porque realmente foi um jogo para ele, a responsa foi jogada para ele, ele bateu no peito, dominou, né? Sim. E foi com tudo, né? Foi sensacional. Vamos de melhor jogada ofensiva do jogo. Vamos de Tour do Thomas. Bom, o Eric começou na última, eu começo nessa. A minha jogada ofensiva de hoje também é da MVP. E também a jogada que você acabou de citar. É o lance do primeiro touchdown na partida do Dalton Kincaid, que além de tudo que ele fala, né, ele vai pela lateral e tal, tudo mais, coisa muito bonita, recebe a bola, ainda consegue deixar o marcador no chão, se desvencilha do tackle e vai se esbanando, se jogando pelo chão e consegue marcar esse touchdown muito bem feito, né? Coisa linda. A bola vem na mão dele e é muito bom ver o corner que tá na marcação, se esborrachando no chão quando ele tá vindo. Coisa linda. Mas aí, Eric, teco do Bruce pra ti. Esse corner ele deve ter tomado uma chamada, né? Porque, pô, ele vai no pé do jogador. Não dá pra fazer isso. Dá, Bom, pecado. teco do Bruce teco do Bruce não, Tour do Thomas, né? Tour do Tudo Thomas, Thomas, foi mal. Já tô pra mim, antecipando, olha. é o próximo. Tour do Thomas pra mim foi o passe pro primeiro touchdown do Jackson Ross. Uma boa jogada aí, né,
Ele bloqueou, primeiro ele bloqueou o Matthew Judon, que é um gigantesco de um pass rusher, e escapou bem ali, dando um option pro Josh Allen. Josh Allen, com toda a calma do mundo, no passado ele teria derrubado os dois defensores, né, e entrado com bola e tudo. Dessa vez ele só fez aquele pitizinho e foi bom para coroar um belo jogo que o House vem fazendo, né, e uma boa temporada, bom para dar confiança para ele. Jogou metade dos snaps aí, 26 snaps, quase metade de todos os snaps, então para mim foi a jogada ofensiva, foi bem legal de ver essa jogada acontecendo. Show de bola. Agora sim, eu sei que ele antecipei, mas agora sim vamos de teco do Bruce, que é a melhor jogada defensiva da partida. Vai lá, Eric. Teco do Bruce pro senhor. Cara, difícil não ser a interceptação de Terrell Bernard. Ele estava fazendo um excelente jogo já, 7 tackles, né, 5 solo tackles, 1 tackle for loss, e a defesa não tinha aparecido, então, né, foi talvez única jogada splash moment, né, da defesa, assim, que realmente mudou o jogo, foi essa jogada. Então, o Terrell Bernard com a interceptação para matar o jogo pra gente. A interceptação no Bernard, ele para mim foi o momento defensivo, pelo menos, mais importante do jogo. Mas como eu imaginei que essa pudesse ser a tua escolha, eu decidi escolher outra para dar uma mudada aí também, né? Boa, excelente. Quando for possível, eu farei isso. Como, por exemplo, não foi possível mudar. Como não foi possível mudar o MVP, porque o jogo foi do Dalton Kincaid, né? Mas, no caso, o meu teco do Bruce não tem como não ser para mim a plasticidade belíssima de uma verdadeira porrada que o Shaq Thompson deu no cara do Miami Dolphins. Coisa linda. O Shaq Thompson teve 2 momentos icônicos nesse jogo. Né? O momento em que ele foi avacalhado pelos caras e o momento em que ele destruiu eles. E aí, o momento em que ele destruiu eles foi excelente. Foi coisa linda. Eu esqueci quem estava na jogada. Devia ser o Shane, né? Ele que estava sempre recebendo esses passos. Ele estava sempre recebendo esses passos laterais. Devia ser ele e o Shaq Thompson, como uma máquina, chega e engole ele. Pô, uma coisa espetacular, aquele tackle violentíssimo. Mas é o futebol americano raiz. Né? Coisa. E era a minha para o. Cara. Olha aí, ó. Tô falando, não tinha jeito, cara. É isso. Vamos para o momento Dom Bibi, que foi o momento de maior emoção do jogo. E aí, como eu sempre repito, fica a cargo de quem escolher, que é o momento de uma emoção. Se for coisa ruim, se for coisa boa, você decide. Cada um aqui vai decidir. Vamos ao Dom Bibi. Meu momento Dom Bibi não tem como não ser o primeiro touchdown do Jackson Howard, né? Porque, pô, é emocionante ver um cara chegando na liga agora, né? Ele que vinha com as suas desconfianças e tal, vinha sendo colocado como só para bloquear, né? Ele, teoricamente, durante muitas conversas, não era o cara para receber passes, ser alvo, né? E aí o segundo momento em que ele aparece, tem essa oportunidade, né? Primeiro naquele jogo contra os Ravens, no fim do jogo que ele tem aquela bola longa para ele, né, e ele recebe muito bem. Agora nesse touchdown. E então tem como não ser um momento de grande emoção para ele. E para mim também, no primeiro touchdown da carreira de Jackson Howard. E aí, Eric, qual o teu Dom Bibi? Excelente momento. E a desconfiança dele veio dos jogos de pré-temporada, né? Que ele teve uma tentativa, um passe tentado para ele e um drop. Aí todo mundo já, realmente ele só veio para bloquear. Não, da hora. Jackson Howard mereceu, foi um jogaço.
E o meu momento Dom Bibi não foi durante o jogo, foi depois que eu vi o momento Dom Bibi, que é a consequência dessa jogada, né? É o Keon Coleman pegando a bola do touchdown dele, que ele fez aquele spike gigantesco, e depois guardando para entregar para ele. Tipo, você vê como o time tá integrado, né? Tipo, o cara tá ali na jogada, adrenalina, tudo, e ele sabia que quem tinha recebido o passe, que era o primeiro touchdown dele, que seria importante, né, guardar essa bola, e a emoção do Rogers esquecendo totalmente disso e jogando a bola para longe. E eu assisti, eu acho que foi no One Bills Live lá do Buffalo Bills, a Mad Gleb lembrou que o Keon Coleman também jogou a bola dele fora, e alguém foi buscar para ele. Então, tipo assim, os caras estão ali um pro outro. Eu achei muito massa essa jogada. Eu vi depois, foi apresentado depois, né, nas redes sociais, todo mundo falou sobre isso. Para mim foi o momento do Bibi, a sequência do touchdown do Jackson Rose. Keon Coleman. Boa, boa. Eu tava tentando lembrar enquanto tu falava se tinha sido nos Bills ou não ano passado que alguém tinha feito isso, um TD, tinha jogado a bola pra galera, e aí foram buscar depois, porque era o primeiro TD. Aí agora que tu falou, eu lembrei que foi o Coleman. Eu não ia lembrar, Uhum. mas ainda bem que tu lembrou. É muito bacana, né? Vai ficar para a história do cara, né? Não tem jeito. Ô, meu querido Eric, vamos lá. Considerações finais. Satisfeito com esse jogo? Satisfeito com os Bills até aqui? Satisfeito. A gente sempre espera mais, né? Sabendo que você tem o melhor time hoje jogando futebol americano, você tem um MVP no seu time, mas eu tô vendo que a organização tá pé no chão, vamos dizer assim, né? Sempre tentando manter ali a humildade, vamos jogar como diz, com vontade, não vamos só porque o favoritismo vai estar pro nosso lado na maioria dos jogos que virão, ainda mais, né? Tipo, contra o Ravens a gente não tinha o favoritismo, mas a partir de agora, até chegar no Chiefs, vai depender de como o Chiefs estiver. A gente é favorito em todos os jogos, então tem que manter aí o pé no chão, mas tem que ganhar bem, né? É o que fala. Se o outro time é pior, vamos arrebentar eles. Eu não tô vendo o Bills fazendo isso, não acho que eles vão fazer isso, mas se surgir uma oportunidade, tem que ser o Lions que mete 45 pontos, 50 pontos aí no outro time. Sequência Saints, depois Patriots, vai ser teoricamente uma sequência tranquila. Vamos aguardar. Domingo, 2 horas da tarde, Buffalo Bills e Saints no Highmark Stadium. É isso. É isso. Cara, essa é a impressão que fica, né? Esse time dos Bills não parece o time que vai maltratar o adversário. Né? A Uhum. gente vai ter uma prova para ver se os Bills vão fazer isso com os Saints agora, né? Porque a situação deles é complicada. Mas Tá todo mundo parece ser um maltratando time, eles. tá todo mundo maltratando eles. Bora ver como os Bills vão agir, né? Porque parecia aquele time que o jogo tá resolvido no último período, mesmo que com 30 pontos, mas dê para ver que os caras não tem a mínima chance de reagir, cara, vai ser igual no jogo contra os Jets, sabe? Começa o quarto período, já enfia todo mundo no banco para descansar e tchau e benção. Tem segredo. Esses parecem ser os Bills de hoje. Eu sempre sou a favor de respeitar o adversário. E como é que a gente respeita time ruim? É maltratando eles, né? Metendo a porrada. Batendo nele. Não parece ser o protocolo Buffalo Bills nessa temporada. Mas de qualquer forma, veremos. A ver. De qualquer Ah, velho. forma, o Buffalo Bills continua muito forte. Né? Então, meus amigos, é isso aí. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, o Blog dos Bills, no Spotify Billscast Brasil. Se você está assistindo em vídeo, seja aqui no canal do Blog dos Bills ou assistindo o conteúdo depois no canal do Fernando Timur, deixa o like que vai ajudar muito a encontrar mais gente para conhecer o nosso trabalho e conhecer mais os nossos podcasts. Valeu, Eric Henrique, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Tamo junto. Eu que agradeço, Celião. Obrigado. Sempre bom falar de Bills. E Go Bills.
Valeu demais, todo mundo que nos ouviu até aqui. Muito obrigado, Go Bills, e até a próxima.